Este é o Vale dos Reis, talvez o cemitério mais famoso do mundo. Os homens enterrados aqui foram colocados em tumbas incrivelmente elaboradas e suntuosas, como múmias que deviam durar para sempre. E embora essas múmias e as tumbas que as contêm sejam claramente egípcias, ao redor do mundo e ao longo da história, as pessoas desenvolveram métodos próprios para cuidar de seus mortos. Enterro, cremação, mumificação. A forma como os cadáveres humanos são tratados revela muito sobre diferentes culturas, períodos históricos e religiões. Algumas técnicas surgiram por necessidade. Afinal, é preciso separar os mortos dos vivos para evitar o mau cheiro e as doenças. Mas outras foram acidentais, inspiradas pela natureza. Como os cadáveres mais famosos do mundo, as antigas múmias egípcias. Este é um cemitério em Fayum, 100 quilômetros ao sul do Cairo. Em termos de história egípcia, ele não é tão antigo. Tem cerca de 2000 anos. Mas aqui vemos um fenômeno que deve ter inspirado as primeiras práticas funerárias egípcias, milhares de anos antes. Em toda parte, há ossos humanos no chão. Quando pensamos nos mortos do Antigo Egito, o que vem à mente são múmias cuidadosamente preparadas, mas a realidade é bem diferente. A mumificação não era acessível à maioria dos egípcios. Então os mortos eram simplesmente enterrados em covas rasas nas areias do deserto. Com o tempo, muitos restos mortais voltaram à superfície, expostos pelo vento e pela erosão. Há cemitérios como este espalhados por todo o Egito, onde os corpos estão expostos e visíveis. Num deserto onde o clima é seco e não há água, tudo é preservado. Então, temos restos e ossos de todos os tipos, e não apenas ossos, temos um manto que era colocado sobre o cadáver. Olha uma patela! Isto é uma patela e dá até para ver o músculo. É incrível. Quando corpos humanos são colocados diretamente na areia em um ambiente seco como o deserto egípcio, o tecido perde os fluidos naturalmente. Então o corpo não apodrece. Este processo é chamado de dessecação. Quando o corpo é colocado diretamente na areia, vários tipos de tecido ficam incrivelmente preservados. Não só o osso, mas também o músculo. Às vezes encontramos até unhas e toda a carne. E quando os egípcios viam isso, cadáveres preservados com o rosto quase perfeito, com toda a carne, os ossos e o corpo ainda intacto, eles achavam que era uma coisa mágica. Eles acreditavam que este processo criava um corpo eterno. Um corpo que podia continuar comendo, bebendo e desfrutando de todos os prazeres sensuais do nosso mundo. Este elo físico entre o cadáver e o além-vida tornou-se tão importante que toda uma religião funerária foi construída em torno da preservação do corpo. Os egípcios ricos e poderosos queriam viver para sempre. Então eles descobriram como imitar a natureza e controlar a dessecação. Eles eram transformados em múmias. No Museu do Cairo, entre as maravilhas e riquezas do passado egípcio, há uma área em que os visitantes devem baixar a voz em respeito aos moradores reais. Uma sala habitada por alguns dos mais poderosos governantes da história humana, na forma de múmias extremamente bem preservadas. O processo era o seguinte. Primeiro, eles removiam os órgãos internos, já que os fluidos do fígado, estômago, intestino e pulmões aceleram a decomposição. Depois, mergulhavam o corpo num sal mineral chamado natrão, para eliminar toda a umidade dos músculos e da pele.
Ele é um dos sais encontrados na areia do deserto egípcio. Quando o corpo estava seco, eles o removiam do sal e o tratavam com óleos, mantendo a pele flexível o bastante para não rachar e se desintegrar. Acreditava-se que a múmia resultante havia entrado num estado sobrenatural, mas ainda físico. E muitos destes corpos continuam intactos até hoje. Essa é a múmia de Ramsés II, um homem que viveu em 1250 a.C. e um dos maiores faraós do Egito. O tratamento deste corpo reflete isso, é uma obra-prima da mumificação. Seus traços faciais, sua pele e cabelo estão incrivelmente bem preservados. E é um corpo com mais de 3.000 anos. Mas os egípcios acreditavam que a mumificação do corpo não era o único pré-requisito para uma boa vida após a morte. Na margem ocidental da Luxor moderna, a 720 quilômetros do Cairo, encontram-se as tumbas dos habitantes mais ricos da antiga Tebas. Esta data de 1350 a.C. Eu estou na tumba de Ramose, vizir e homem muito rico da região de Tebas. E este desenho representa seu cortejo funerário, lembrando que ele encomendou e construiu esta tumba antes de morrer. Então, essa não é uma representação do cortejo verdadeiro, e sim a procissão ideal e perfeita que ele desejava. Retratados neste mural estão os objetos materiais que Ramose queria levar consigo para o além-vida. Acreditava-se que a tumba era um lar permanente, um lugar físico que seria habitado pelo cadáver. No dia do funeral, o corpo era enterrado com todas as posses materiais de que o corpo precisaria. Um leque, um banco, uma cama, um encosto de cabeça, diversos baús. Os servos estão levando diversos objetos com ele para dentro da tumba. Temos diversas mulheres aqui, ajoelhadas, com as mãos na cabeça, simbolizando o luto. E todos estão olhando para este objeto aqui, que é o sarcófago de Ramose, em amarelo, que devia ser folheado a ouro, feito de madeira nobre e dourado por fora, para que todos os presentes pudessem ver como este homem era rico. Mas todos os objetos eram inúteis sem os rituais funerários que permitiriam que o falecido os usasse. Um deles tinha como objetivo dar vida ao corpo mumificado dentro do sarcófago. É o ritual de abertura da boca. Os sacerdotes ficavam diante da múmia com diversos instrumentos e diversas oferendas. E abriam os olhos, o nariz, a boca e as orelhas para que a múmia chegasse no além-vida e pudesse ver, ouvir, cheirar e tocar. Ela partiria como um corpo ativado. Garantir a viagem do falecido para a vida após a morte era um processo complexo, caro e trabalhoso. Quanto mais poderoso o morto, mais elaborado o funeral. A expressão definitiva deste fato pode ser vista no enterro do rei Tutancâmon. Quando descoberta em 1922, a tumba de Tutancâmon ostentava uma quantidade impressionante de riquezas materiais. Carruagens ricamente decoradas, dezenas de móveis, barcos em miniatura e comida mumificada foram encontrados em sua tumba. Ele era um rei, mas também um homem. Tutancâmon foi enterrado com tudo que uma pessoa normal podia querer. Todo o necessário para se vestir, se alimentar e até móveis. Aqui temos um par de meias feitas de linho, uma série de luvas. E Tutancâmon também foi enterrado com centenas de tangas, a roupa de baixo da antiguidade. Até os cadáveres mais importantes precisavam dos itens mundanos do dia a dia. E também precisavam de algum passatempo na eternidade. Pela quantidade de objetos associados a esportes e à caça, parece que Tutancâmon era um homem muito ativo. Ele também levou todos esses bumerangues, dezenas desse tipo de bumerangue, que ele deve ter usado em vida quando caçava no deserto.
Estes objetos atenderiam a todas as necessidades e desejos de Tutancâmon. Mas talvez o equipamento funerário mais importante fosse também o mais valioso: o sarcófago. O sarcófago interno de Tutancâmon era feito de 122 quilos de ouro maciço. Acreditava-se que o sarcófago trazia imortalidade. Um sarcófago de ouro criaria um deus. Os egípcios acreditavam num além-túmulo centrado na sobrevivência do corpo humano.